rock and roll. Olha só, galera. O pessoal tá falando, cadê vocês? Ô Cristiano, acorda aí, nós estamos aqui. Tá rolando rock and roll aí nos intervalos e estamos de volta. Eu queria falar com vocês agora, galera, uma coisa que a gente estava comentando aqui em off, sobre o cenário de Foz, cara. Qual que é a opinião de vocês? Cara, aqui tem muita banda, né? Eu acho que o cenário tá legal. Aconteceram algumas coisas políticas até, que por um lado, muita gente ficou decepcionada com a não realização do Dia do Rock no ano passado, mas que o espírito do rock and roll continua, né, cara? E esperamos que esse ano aconteça, né, cara? 2013 promete, cara, promete. Eu acho que a gente tem que pensar positivo, cara. Eu acho que esse ano tem tudo pra rolar legal. Exatamente, Bob. Não só o Dia do Rock, mas como outros festivais se rolarem, para mim é muita satisfação de presenciar e, se puder tocar também, é melhor ainda. O Dia do Rock foi do caralho, cara. Foi do caralho tocar. E os, cara, a nível de bandas na cidade, cara, tá bom o cenário. Tem muitas bandas aí que tocam som próprio, tem muitas bandas que tocam cover. Já rolou uma polêmica aí na cidade, o que é banda rock, de música própria, o que é banda de cover, mas isso daí é bem relevante falar. E, cara, a nível de bandas, cara, tá bom. Eu acho que só falta um pouquinho de espaço. Essa é a questão. Só pra banda falta espaço. Tem lógico, tem muita banda. E falta espaço para o pessoal tocar. Faz com a sua cidade fronteiriça. De repente, se fizesse um festival bem organizado, pessoal de Porto Iguaçu, Cidade Leste. Sempre vem para Foz, né? Falta, bem o que o Bob falou, é mais questão política. Não sendo isso, todo mundo do cenário aí, os underground, o pessoal que toca cover, música própria, enfim, todo mundo vai estar disposto a participar do festival, se for organizado. Não vai faltar som, eu acho. O negócio é que não vai faltar som. Outra coisa também que eu acho que também é um pouquinho polêmico, mas eu não sei se é tanto, que é o público. Cara, eu realmente, eu não sei o que o público de Foz está querendo, cara. Eu não sei se isso é bom ou mal para mim falar, mas eu não sei o que o público de Foz está querendo, porque tem ainda alguns lugarzinhos, uns pontos pingados para tocar, mas às vezes, além de divulgação, além de tudo que a gente faz para o pessoal presencial do show, é vazio o negócio, assim, tanto que infelizmente o Casulo fechou, que era um lugar mais underground que tinha na cidade, era um lugar que trazia bandas do Paraguai, da Argentina, que trazia bandas de qualquer lugar, assim, um som mais pesado, um som pro pessoal que gosta mesmo do rock and roll, um negócio mais pesado, e infelizmente não aguentou e teve que fechar por um dos motivos, é lógico, foi a falta de público. Então eu acho que a gente tem que rever um pouquinho o que o público de Foz está querendo. Lugar, onde é que eles querem que a gente toque, onde é que fica melhor para eles. Então fica um pouquinho complicado de decifrar um pouco isso. Mas a gente vai tentando, cara. Eu acho que realmente um lugar não é desculpa. Não é desculpa. Tem pouquíssimos lugares para bandas estão começando, que são mais underground, que são mais pesados também, tocar, mas a gente precisa saber o que eles estão querendo na realidade, né? Certeza. Antes de eu comentar sobre esse assunto, eu quero mandar um abração, meu grande brother, um cara que eu considero pra caramba, que é o Alexandre Nami, tá ouvindo aí, tá conversando em off comigo aqui. Abração, Nami, valeu, brother. Falando no nome, como era bom o Steve Forte tocando. Lá no ginásio lá da Marinha, lá, ei, que tesão que era. Cara, é o seguinte, cara, sobre esse assunto, cara, tipo assim, eu já me decepcionei muitas vezes sobre esse assunto que você falou, Lafayette. Um exemplo clássico foi um show que teve há pouco tempo aqui no Zeppelin, que foi o show do Dr. Sim, cara. Pra mim, melhor banda de hard rock nacional. Eu fui também.
Cara, que showzaço. Eu fui lá, fiquei decepcionado. Com o público. Não com a banda é maravilhosa, mas com o público. Com o público, isso mesmo. Cara, se você bota um Luan Santana... Puta! Não, peraí, não é nada contra, entendeu? O cara, ele é um profissional, ele tá vivendo disso, ele ganha muita grana com isso. Ah, fala sério, Não é nem esse o assunto, Rafa. Mas você bota um pessoal que não tem muito conhecimento musical, entendeu? E lota, cara. Se você botar um show do Luan Santana aqui em Foz do Iguaçu, cara, você pode ter certeza que vai dar no mínimo 30 mil pessoas, entendeu? Aí você vê uma banda de um porte, de um Dr. Sim, cara, e vê lá 100 pessoas, cara. É de chorar. E, meu, uma puta banda, os músicos talentosíssimos. Então, eu acho que já envolve uma questão cultural, cara. O nosso país, infelizmente, ele é muito pobre culturalmente falando, entendeu? Realmente foi um baita de um show lá, eu fui, cara, foi do caralho o show. Tinha pouquíssima gente, né? Assim como foi no show do Osmose, que faz o cover do Ozzy Osbourne, né? Tanta gente fala do Ozzy, tanta gente curte o heavy metal, não sei o que. Gente, tava menos da metade que lota o bar, cara. Então, eu acho que eu não sei, por isso que eu falo, que eu não sei o que o povo está querendo. Eu não sei o que o público está querendo. Então, vamos começar a prestigiar as bandas da cidade, porque as bandas da cidade têm qualidade, cara. Tem um bando de banda aí tocando bem, tanto cover como música própria. Então, vamos prestigiar. Gente, o que mais está faltando é prestígio nas bandas da cidade.